Seja muito bem-vindo à Maratona Bíblica 2025. Este canal DNA de Jesus ele foi criado exatamente para o compartilhamento do conhecimento da Palavra de Deus, aproximando pessoas desse propósito. E antes de começarmos a leitura do dia, eu quero pedir para você, se você puder, segue o nosso canal, compartilhe com outras pessoas esse conteúdo, porque temos certeza que Deus pode edificar muitas vezes através da leitura da Palavra. Deus abençoe e vamos para a leitura do dia. Já no capítulo 5 de Jó, vai falar sobre o ser humano nascer para o sofrimento. Olha o que ele está dizendo. Versículo 1. É o amigo de Jó. Grite agora para ver se há quem responda. E para qual dos santos anjos você se voltará? Porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro, são espezinhados nos tribunais, e não há quem os livre. A sua colheita, o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio de espinhos, e o sedento suga os seus bens. Porque a aflição não vem do pó, e o sofrimento não brota do chão. Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. E aí continua falando sobre a esperança para os pobres, né? Versículo 8. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos. Põe os abatidos em lugar alto e conduz os enlutados em lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e o conselho dos que tramam não chega a vingar. De dia eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém, Deus salva da espada que lhes sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim, há esperança para os pobres, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Agora vai falar sobre as mãos de Deus curarem, né? Versículo 17. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias ele o livrará, e da 7ª o mal não tocará em você. Na fome ele livrará você da morte, na guerra do poder da espada. Você estará abrigado do açoite da língua, e quando vier a destruição não ficará com medo. Da destruição e da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo, porque com as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz, percorrerá as suas posses e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará e que a sua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe do trigo no tempo certo. Veja bem, isto é o que investigamos, e assim é. Ouça e medite nisso para o seu bem. Olha o que o amigo de Jó está falando para ele. Aí no capítulo 6, Jó vai responder ao seu amigo. E aí é no sentido de por que prolongar a vida se o fim é certo? É sobre isso que ele vai discorrer agora no versículo 1. Então Jó respondeu: Ah, se a minha queixa de fato pudesse ser pesada e contra ela numa balança pudesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Será que o julgamento selvagem zurra quando está junto à relva? Ou será que o boi berra junto ao seu pasto? Pode-se comer sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusa tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão
e acabasse comigo. Isto ainda seria minha consolação, e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Por acaso minha força é a força de pedra ou de bronze, a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo. Foram afastados de mim os meus recursos. E aí vai entrar no contexto agora dos meus amigos me enganaram, versículo 14. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Olha o que Jó está dizendo. Mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram, são como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que seca quando o tempo aquece e que no calor desaparece do seu lugar. As cavernas se desviam dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente, os viajantes de Sabá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado quando chegam ali, ficam decepcionados. Assim também vocês não me ajudaram em nada, veem os meus males e ficam com medo. Por acaso pedi que me dessem recompensa? Ou que da riqueza de vocês me trouxessem algum presente? Será que pedi que me livrassem do poder do opressor? Ou que me resgatassem das mãos dos tiranos? E aí entra no contexto agora de Jó mostrar que não está mentindo. Versículo 24. Ensinem-me, e eu me calarei. Mostre-me em que tenho errado. Como são persuasivas as palavras retas. Mas o que é que a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras ditas por um desespero ao vento? Até sobre um órfão vocês lançariam sortes e seriam capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenham a bondade de olhar para mim e vejam que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer e que não haja injustiça. Mudem de parecer e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas? Agora, Jó capítulo 7 aqui vai contextualizar a vida ser uma luta sem fim. Olha só o que diz o versículo 1. Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Continua sendo Jó respondendo. Não são os seus dias como os de um trabalhador diarista? Como um escravo que suspira pela sombra e como um trabalhador que espera pelo seu salário? Assim me deram por esperança meses de desespero, como o escravo que suspira pela sombra e como o trabalhador que espera pelo seu salário. Assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar-me, pergunto: quando me levantarei? Mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama até amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes e de crostas terrosas. A minha pele racha e de novo forma pus. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Aí é o pedido de deixá-lo em paz, né? Versículo 9. Assim como a nuvem se desfaz e passa aquele que desce à sepultura, jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para a sua casa, e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca. Na angústia do meu espírito falarei, na angústia da minha alma eu me queixarei. Será que sou o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas sob guarda? Quando digo, o meu leito me consolará, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me assustas com sonhos e me atemorizas com visões. Por isso prefiro ser estrangulado antes da morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me em paz, porque os meus dias são um sopro.
Ele vai refletir sobre quem é o homem, versículo 17. Quem é o homem para que tu lhes dê tanta importância, para que dês a ele atenção, para que a cada manhã o visites e que a cada momento o ponhas à prova? Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade? Por que fizeste de mim teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó e, se me procuras, já terei desaparecido.